Bem-vindos a Yes Again. Eu sou a Tatá, você já me conhece, psicanalista de trader, sua psicanalista a partir de agora. E o tema do vídeo de hoje nós vamos falar sobre motivação e inspiração que está em cada não da nossa vida. Como nós podemos ressignificá-lo e encontrar a oportunidade para um novo degrau na nossa vida. Como nós podemos extrair um sim de um não em que a vida nos traz uma reprovação, uma rejeição. Vamos lá, vamos conferir o tema de hoje. Você faz uma prova, faz uma entrevista de emprego ou você faz um simulado e você recebe um não. Não deu dessa vez. Você tenta de novo. Você recebe outro não como resposta. Mantenha calma, estuda as variáveis, entende daquilo, estuda mais um pouco. E vem uma nova reprovação, vem mais uma vez um não. Talvez seja preciso mudar o foco, quem sabe? Ok, você faz isso, mas vem outro não. Poxa, já há algum tempo você tem trabalhado duro para que algo bom aconteça na sua vida, mas parece que persegue, parece que esse não, ele é pessoal. E sem dúvida, deparar com negativas toda hora desanima qualquer um. Ninguém quer isso, obviamente. Você nem precisa me justificar, muito menos eu preciso lhe conhecer para entender que realmente dói ou não, sucessivamente. Mas porque somos tão cismados se um não pode ensinar mais que um sim? Já parou para pensar nisso? Se ele funciona como um verdadeiro professor e não tão impiedoso quanto aparenta. Porque temos tanto medo de encontrá-lo em nosso caminho. Que raios esse muro do não traz tanto temor? Ora, em vez de temer esse mestre tão peculiar, porque experiências que estão fora do nosso controle e nós podemos identificá-la como mestre, sim, porque nos ensina. Então esse mestre tão peculiar, quem sabe seja melhor desenvolver meios de lidar com ele. Em alguns casos, está aí a chave para alcançar o tão aguardado sim. Sabe, o que pode abrir portas e nem sequer estávamos enxergando. Ele pode acontecer isso. Abrir espaços que a gente, às vezes, por falta de idade, experiência, conhecimento, vivência, quem sabe pode nos ensinar muito, 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 muito mesmo. E aí, conforme o tempo vai passando, com sucessão, de nãos, eles hoje aparecem de vez em quando. Mas isso é conforme o seu entendimento e compreensão, e não deixar esse não tão impiedoso quanto aparenta ser. Porque temos tanto medo de encontrá-lo? Por quê? Por quê? Será que a gente não está querendo antecipar uma situação? Será que um não pode ser uma bandeira vermelha, um sinal amarelo que te preencha essa atenção e fale: ei, não é para esse lado que você deve dar tanta atenção. Às vezes a gente tem uma ansiedade desproporcional em vingar o quanto antes, porque na verdade a gente está com medo do que pode acontecer no futuro. E aí acontecem situações em que o primeiro não pode ser um divisor de águas para nós.
Você lembra do seu primeiro não? Seu primeiro não ali, sua primeira reprovação, o seu primeiro não ou impedimento de continuar operando, para aqueles que operam no mercado financeiro, ou para você que não conseguiu passar naquela entrevista de emprego que você queria tanto. Aquele primeiro vestibular que não rolou. Ou aquele simulado que não deu certo. Obrigados a operar em grandes restrições financeiras, às vezes, nós podemos exercer criatividade, seja ela financeira, restrição de tempo. Isso pode trazer para nós um lado criativo, que faz com que a gente foque melhor, entende? E pensar de forma inovadora em gerenciar a sua própria história. Em síntese, eu posso dizer que é possível aprender ao máximo com o mínimo, com aquilo que você tem. Recentemente, eu ouvi uma história sobre um empreendedor que ele era naturalmente empreendedor, por essência, sabe? Aquelas pessoas que são por essência empreendedoras. E isso era natural desse ser, né? Quando veio um caminhão de dinheiro e ele estava despreparado para aquele momento. Não é incomum ver alguns colegas, né, com uma ganância perigosa e talvez até imprudente. Não é comum que aqueles que estão numa situação mais apertada, né, venham uma quantidade de dinheiro inesperado e a pessoa não consegue administrar. Por quê? Muitas vezes, ou no caso, né, aqueles que passam de primeira num vestibular e o não, na verdade, vem da sua própria percepção. Essa carreira não é para mim. Quando o não vem da gente, é mais profundo. Ou quando você percebe que você não tá legal com as tuas questões da sua saúde, com o teu corpo. Você não tá legal. E quando você percebe, aí podem começar também esses nãos em não, eu vou optar por uma outra escolha. Eu vou optar por um caminho mais saudável. Eu vou optar por uma questão que está mais coerente com o meu bem-estar. E muitas vezes na nossa vida tão intensa, tudo se aglutinando, tudo apertando a gente, tudo fazendo com que a gente tome decisões cada vez mais rápidas. E aí você vai aceitando e vai caminhando e vai empurrando mesmo com a barriga. E daí é preferível e mais fácil e cômodo reclamar do não do que realmente você parar e falar assim, epa, eu posso reunir elementos que me façam avaliar essa situação e avançar de uma forma mais coerente com aquilo que eu desejo na minha vida, de forma mais resiliente, de forma mais decidida, quem sabe até mais ousado. Às vezes, o que você pode achar que é uma questão complicada, como, nossa, mas é que eu tenho muitas frentes de atividades e eu não tenho como administrá-las, seja um problema para você ter muitas opções. E para aquele que só tem uma opção, não tem plano B. Para esse, se for o seu caso, seja imparável. Seja imparável. Você só tem essa opção. É só pra frente. É só pra cima. Tá doendo? Infelizmente, a dor ela só vai passar quando você conseguir entender que essa restrição que você está sofrendo, essa dor que você está sentindo, ela na verdade, ela ancora e constrói cada degrau da experiência que ainda está oculta em uma lição a ser aprendida. Cada não esconde um sim que precisa ser descoberto.
Então não desperdice um bom tombo, não desperdiça um bom não. Ele pode ensinar bem mais do que qualquer conquista. Acredite, diga sim e ele logo estará ali. E para encerrar o nosso episódio, eu deixo uma mensagem de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, que diz o seguinte: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. De seguir as redes sociais @YesWeGain. E lembre-se, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e eu espero o seu comentário.